A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos em Cristo Jesus, todos os ouvintes da palavra de Deus, todos aqueles que vão ver ou ouvir este vídeo, ouvir este áudio, que a paz do Senhor Jesus venha estar com cada um, aonde quer que seja, em nome do Senhor Jesus. Neste momento aqui eu quero deixar alguns versículos da palavra do Senhor, a qual se encontra aqui no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 3, a partir do versículo de número 15, o qual está escrito: Agora, pois, estás disposto, e quando ouvires o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que eu fiz. Porém, se não adorardes, serei no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Respondeu Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de ti. Respondeu: Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Então aqui a palavra do Senhor, ela vem nos falando a respeito de um grande rei, a qual está nas escrituras sagradas, um rei de grandes autoridades, de muito poder no seu tempo, na sua época, o rei Nabucodonosor, a qual levantou uma estátua de ouro nas províncias da Babilônia, nas províncias das suas terras, a qual ele governava. E ali, a palavra aqui do Senhor, ela nos diz que ele enviou um arauto a pregoar em alta voz: Ordena-se, ó vós outros, ó povo, nações, homens de todas as línguas. Ele ali ajuntou todo aquele povo das suas províncias, povo de todas as línguas, como aqui a palavra acaba de nos mostrar, né? Aqui a palavra diz que ali ele ajuntou os satrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viesse a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram todo aquele povo, todos aqueles que foram não somente convidados, mas sim, eles foram convocados pelo poder, pela autoridade a qual o rei Nabucodonosor tinha. Então ele convocou todo aquele povo para que quando toda aquela sorte de instrumento, todo aquele cenário, todo aquele evento ali começasse a ser tocado, todo aquele povo, independente de cor, de raça, de língua, de nação, todos aqueles que estivessem presentes, todos aqueles que ouvissem o som de todas as sortes de instrumento, era para prostrar e adorar a estátua de ouro. Mas ali havia 3 homens judeus, 3 homens servos, 3 homens determinados, a qual estava pronto a dar suas próprias vidas, ao invés de se dobrar diante de imagem, estava pronto a dar suas próprias vidas, ao invés de adorar a ídolo, de adorar a rei, de temer a rei, por mais que fosse autoridade. Mas ali eles estavam prontos sim, para servir, para adorar e para se prostrar, mas aos Deus dos deuses e Senhor dos senhores, ao general dos exércitos, ao Deus que fez os céus e a terra. E ali a palavra do Senhor fala que toda aquela sorte de instrumento foi tocada. E naquele instante a qual foi tocada, eles não se prostraram. Mas naquele mesmo instante que eles não se prostraram, alguns homens viram
E ali foram comunicar ao rei Nabucodonosor: olha, rei, existem entre o seu povo, existe aqui nas suas províncias, 3 homens, a qual você mesmo, rei, a qual tu mesmo constituísse sobre líder, sobre chefe de povo, substituísse com autoridade aqui no seu reino, no seu governo, que não fizeram conta do seu decreto, que era um decreto que era para se prostrar, não fizeram conta da tua palavra, rei. Fizeram pouco caso da tua palavra. E ali, quando os instrumentos tocaram, eles não se prostraram. E aqui a palavra do Senhor diz que o rei muito ele se enfureceu. Ele se enfureceu de tal maneira que o aspecto, o semblante do seu rosto foi mudado. E ali ele falou: quem são esses homens? São Sadraque, Mesaque e Abidnego. Chama eles imediatamente aqui na minha presença. E ali, quando chamaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, na presença do rei Nabucodonosor, e ali o Nabucodonosor falou: olha, ignorarei a primeira vez do evento a qual foi passado, que vocês não se prostraram. Eu estou aqui eu darei uma nova oportunidade, uma nova chance para vocês se dobrar, se prostrar diante. Todo o cenário vai acontecer novamente. E quando tocar aqueles instrumentos é para vocês se prostrar diante da imagem de ouro. Olha, se vocês se prostrar, estará perdoado. Mas se vocês não se prostrar, eu quero ver qual Deus que vai ter poder, qual Deus que vai poder livrar vocês da fornalha de fogo ardente e das minhas mãos, da minha fúria. E aqui a palavra diz que aqui Sadraque, Mesaque e Abidnego olha para o rei: olha, rei, o que teremos contigo? Não teremos necessidade de nada da tua parte. Nós servimos a um Deus grande, a um Deus poderoso, a um Deus a qual pode nos livrar da fornalha de fogo das tuas mãos. E aqui a palavra diz que o rei se enfureceu de tal maneira que mandou os seus servos: olha, aquece essa fornalha 7 vezes mais, ata esses homens, amarra esses homens e joga dentro da fornalha. E aqui a palavra diz que ali aqueles homens foram atados, foram jogados dentro da fornalha de fogo ardente, mas a fornalha estava tão aquecida, a fornalha estava superaquecida, de tal maneira que aqueles homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego para jogar dentro da fornalha de fogo, aqueles homens foram mortos de tão grande a temperatura estava, foram queimados ao se aproximar daquela fornalha de fogo. Mas quando aqueles homens caem dentro da fornalha de fogo, que ali o rei Nabucodonosor vai observar de qual maneira aqueles homens estavam, aí a palavra do Senhor fala que o rei tem um grande susto, o rei se assusta e chama um dos seus oficiais e pergunta para eles: olha, nós não lançamos, não foi 3 homens dentro da fornalha de fogo? E ali sim, ó rei, foram 3 homens que foram atados, jogados dentro da fornalha de fogo. E o rei diz: olha que eu vejo 4 homens dentro da fornalha de fogo, andando e passeando, não estão queimados, eles não estão atados, eles estão andando, eles estão passeando, eles estão dançando, e tem um diferente, tem um com as vestes, tem um parecido ali com um dos filhos dos deuses. Então a gente vê que Deus enviou o seu anjo, a providência de Deus tinha chegado aqueles 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego. A gente vê que vale a pena servir ao nosso Deus, vale a pena nós não se prostrar diante de imagem, vale a pena nós não se prostrar diante de ídolo, nós não adorar as coisas carnais, mas sim nós buscar as coisas espirituais, as coisas santas, as coisas de Deus, as coisas às quais Deus se alegra ao ver a nossa determinação, a nossa coragem. Deus não chamou homem, Deus não chamou mulher covarde, Deus chamou homens e mulheres corajosos para fazer a obra e não se dobrar diante de decreto de homem, diante de imagem, diante de ídolos, diante de nada, somente adorar o verdadeiro Deus que pode salvar de qualquer que seja a situação. Então, quando o rei ali, ele manda chamar o seu oficial, e ali ele confessa que vê 4 homens, ele ali se aproxima de diante da porta da fornalha de fogo ardente,
E ali ele chama, sai para fora, vem para fora, Sadraque, Mesaque e Abidnego. E a palavra do Senhor fala que ali aqueles homens saíram ilesos, aqueles homens saíram intactos. A gente vê aqui, a palavra do Senhor fala aqui, ó, e ajuntaram-se os satrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram por eles. Olha, que coisa, que grande poder do nosso Deus, como ele pode livrar o seu servo. Nem os seus calções, nem o seu manto, nem o seu cabelo, não tinha nem cheiro de fogo, não tinha nem cheiro de fumaça. Só o nosso Deus pode fazer essas coisas. Então, olha, nós precisamos sim nos dobrar, se humilhar, buscar, clamar, nos entregar ao nosso Deus, ao Deus que pode todas as coisas. Aqueles homens determinaram no seu coração: olha, rei, olha, rei, nós podemos, ó rei, ser jogado na fornalha de fogo, mas você não tem poder contra nós. Seu fogo, a chama, não tem poder contra nós, porque nós servimos a um Deus grande, a um Deus sim, que esse pode nos livrar, esse pode nos salvar desta fornalha de fogo ardente. E ali, grande vitória, grande livramento, Deus deu para aqueles homens. Igreja, busque ao Senhor, renuncie à carne, renuncie a este mundo, renuncie aos ídolos, aos desejos carnais, e sirva somente a Deus com convicção, com determinação, que nosso Deus, ele é suficiente para nos salvar, para nos livrar de qualquer coisa, de qualquer mal que há, de qualquer situação. Não existe gigante, muralha, nem obstáculo que o nosso Deus não seja maior, que o nosso Deus não possa jogar por terra. E aqui eu quero estar aqui, mais uma vez, deixando a paz do Senhor Jesus a todos, e que Deus continue abençoando grandemente cada um que venha ver, que venha ouvir esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém.